principal ecossistema existente naquela região. Naquele bioma, a falta de capacidade de armazenagem da água, devido a solos raros e pedregosos, dificulta ainda mais a situação dos homens e mulheres que lá habitam. Então eu dou como lido para fazer desse assunto mais umas sugestões do Congresso Nacional para o evento Rio Mais 20. Muito obrigado, deputado Wilson. Deputado André Zakharov, Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos que no Brasil todo nos assistem neste momento através da TV Câmara, um alerta sobre um grande perigo que as nossas famílias estão correndo pelo afrouxamento legal que se quer dar a crimes cometidos sob efeito de álcool ou de drogas. A violência no trânsito é, sem dúvida, hoje, uma das maiores tragédias sociais do Brasil, agravada pela combinação entre direção e ingestão de bebidas alcoólicas. Segundo dados do DPVAT, 160 pessoas morrem todo dia no trânsito brasileiro. Na maioria dos casos, as vítimas são os próprios condutores, que têm entre 21 e 30 anos de idade. Dados do Ministério da Saúde apontam que somente no ano de 2010, mais de 40 mil brasileiros perderam a vida por conta de acidentes de trânsito. São números superiores ao total de soldados norte-americanos mortos nos 10 anos da Guerra do Vietnã. Os jovens estão morrendo, e morrendo mais no trânsito do que qualquer outra faixa etária da população, porque hoje chega basicamente a 53%. Grande parte dessas mortes está relacionada com álcool. Uma pesquisa realizada por uma equipe do Programa Acadêmico sobre Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com vítimas fatais de acidentes de trânsito, mostrou que o álcool estava presente em cerca de 75% dos casos. Por tudo isso, a adoção da lei chamada Lei Seca, aprovada por esta Casa em 2009, representou um avanço significativo na luta para reduzir essas tristes estatísticas. Em alguns estados, os dados apontam que houve queda de até 30% no número de mortes após a entrada em vigor desta lei. Entretanto, divergências na interpretação da lei, até propostas de mudanças em discussão no Congresso Nacional, ameaçam colocar por terra este esforço para salvar vidas humanas. É o caso, por exemplo, da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual somente o teste do bafômetro ou o exame de sangue podem comprovar a embriaguez do motorista ao volante do processo criminal. Na prática, senhor presidente, essa decisão ameaça invalidar a aplicação da lei seca, já que tais testes não são obrigatórios, pois a Constituição prevê que o cidadão não é obrigado a produzir provas contra si. E temos visto autoridades parlamentares que têm feito e usado esse dispositivo. Além disso, o tribunal também recusou outros tipos de prova, como, por exemplo, o depoimento de testemunhas ou sintomas de embriaguez indisfarçáveis registrados por agente fiscalizador. Ou seja, basta o motorista alcoolizado recusar-se a fazer o teste de bafômetro ou o exame de sangue para livrar-se das consequências de sua conduta irresponsável, sua vida e de terceiros. Além disso, senhor presidente, preocupa-nos particularmente uma discussão que se trava entre os especialistas sobre a pontual proposta de reforma do Código Penal brasileiro na atual comissão instituída no Senado Nacional. Prestem atenção, senhores parlamentares e senhores senadores. A proposta rompe com a definição tradicional do dolo eventual, constante no artigo 18 do Código Penal, sugerindo uma nova que a torna confusa e inaplicável na prática. Acena ainda com a redução da pena de 1/6 a 1/3 para os criminosos que agem com dolo eventual. Na nossa avaliação, trata-se de uma proposta absolutamente temerária, que vai na contramão daquilo que a sociedade brasileira clama hoje. Veja-se, pela preocupante proposta, a redação seria: disse crime, primeiro, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco consentindo produzi-lo. A adição do verbo consentir fará com que todos os criminosos digam que não consentiram, senhor presidente, ou que o resultado se deu por mero acidente, tornando impossível fazer prova contrária em situação jurídica parecida com a do bafômetro. Ainda as pessoas alcoolizadas ou sob o efeito de drogas
poderão alegar em defesa que em tal estado não teriam condições legais de consentir com o resultado, contribuindo ainda mais para a impunidade. Aqueles que conhecem bem a realidade do trânsito do nosso país e as implicações sociais e jurídicas desse afrouxamento, vêm alertando para as graves consequências que essa mudança na legislação pode trazer para a vida dos brasileiros. Segundo o advogado Elias Matarassade, ex-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a nova definição proposta é redundante, inoperante. Conclua. Para concluir, redundante pelo fato do artigo 18 do Código Penal já estabelecer, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A incursão ou não, por óbvio, depende sempre da análise do caso concreto pelos operadores de trânsito. Inoperante pela barreira do subjetivismo. Ainda vai se poder alegar que pessoas sob o efeito do álcool e afins não têm capacidade de consentir, estimulando o consumo dessas substâncias. Para o criminalista Dr. Elias, o Senado, o Ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, a Presidência da República e os membros da Comissão de Reforma do Código Penal precisam ficar atentos para o fato de que essa mudança na prática acaba com o instituto do dolo eventual. Segundo esse jurista, é urgente uma conscientização nacional a respeito do conteúdo dessa proposta que premia o criminoso com redução de pena e resulta em texto legal confuso e gerador de impunidade. Vossa Excelência, conclua. Concluir, finalmente. Levado ao pé da letra, vai ser preciso sempre que o acusado confesse espontaneamente que consentiu em produzir a morte. Quem vai fazer isso? Também será beneficiado se estiver embriagado ou sob o efeito de drogas, com a desculpa de que estes não podem consentir validamente. E se aprovado o texto proposto, melhor carregar ao lado do extintor de incêndio do veículo um garrafão de bebida alcoólica para que, em caso de acidentes graves, o motorista, de pronto, se embriagar para obter os efeitos da proposta. Senhores deputados, senhoras deputadas, é muito importante este alerta, pois caso a proposta de reforma do Código Penal seja aprovada no Senado, ela virá para cá, para a votação desta Casa. E esse detalhe não pode passar desapercebido, sob pena de sermos cobrados futuramente por esse retrocesso e pelas vidas que serão ceifadas. O pronunciamento de Vossa Excelência será totalmente transcrito nos anais da Casa e dada a devida publicidade, porque nós temos diversos parlamentares que vão falar pelas comunicações parlamentares. Nós já concedemos mais de 5 minutos já. A vida é o nosso maior bem e, como dádiva divina, deve ser protegida de todas as formas. Não vamos premiar a impunidade. Nos estádios pode-se consumir bebida, em outros lugares pode. Vamos agora não contrariar, vamos ser coerentes